A seguir, Hora da Notícia. O uso da tecnologia como uma aliada para o ensino em sala de aula. Nós vamos mostrar as ferramentas digitais para a área da educação oferecidas pelo Google. Você sabe o que é educação fiscal? Quais são seus direitos e obrigações? No estúdio, nós vamos falar sobre este assunto com o professor aqui da UPF, Eloy Dalla Vecchia. Os resultados da Emater em diversas áreas nos últimos anos aqui no nosso estado. O convidado para falar sobre estes números é o presidente da Emater, Clair Kuhn. Hoje é quarta, 4 de abril, é hora da notícia. Dizer que hoje a tecnologia está na palma da mão já não é mais novidade para ninguém. É cada vez mais comum o uso do smartphone para funções antes executadas pelo computador. Com o celular, dá para abrir os arquivos de textos, compartilhar vídeos, verificar e-mails, trocar mensagens, enfim, aquele mundo de possibilidades. Imagine então fazer uso dessa tecnologia para o estudo em sala de aula com outros colegas. Pouca gente sabe, mas a gigante Google, empresa líder no mercado mundial na área de serviços online e software, oferece ferramentas digitais para a área da educação. E tem até um exemplo de uma escola pública em Pontão que já está utilizando. Olha só como funciona. A tecnologia proporciona acesso ao conteúdo e não importa onde este conteúdo está. Essa é a realidade dos dias de hoje. O acesso está na palma da mão, basta uma rede de internet. E cada vez mais a tecnologia vem sendo usada junto com a educação. Já faz um tempo que o Google, empresa líder mundial na área de serviços online e software, oferece mecanismos de troca e compartilhamento de conteúdos. Uma realidade que foi percebida e adotada por esta escola de Passo Fundo. Em sala de aula, muitas vezes eles produzem um texto à mão, e nessa ferramenta eles vão produzir com as duas mãos. Então, que resultado isso pode trazer? Isso, muitas vezes, o que a gente observa é que os alunos têm a ideia é muito rápida para eles. E é uma forma também muito mais rápida de escrever e poder fazer links com sites, com o YouTube, documentários, que eles têm ali acesso tendo a internet. A escola começou a utilizar o serviço do Google em março. No início fez vários testes e treinamentos com os professores, para eles pegarem bem o jeito. Depois, a escola passou a aplicar a ferramenta com os alunos do Ensino Fundamental 2. E olha, aqui tem alunos do 7º, 8º e 9º ano. E experimente perguntar para qualquer um deles o que acham deste serviço. Que eu acho até mais divertido a gente fazer até pelo computador, pesquisar no Google, fazer pesquisa assim, eu achei bem bom e bem criativo. E é uma ferramenta mais fácil de você chegar nela. E eu achei mais divertido do que ser só no caderno. O Google Sala de Aula é um serviço de web gratuito para escolas, ONGs e entidades. Depois de se acostumar, é bem prático e funciona assim. Cada professor pode ter seu próprio ambiente de ensino, configurar uma turma, convidar os alunos, usar de mural, saber da dinâmica das tarefas, se o trabalho está pronto ou pendente, enviar avisos, além de usar tudo aquilo que o Google naturalmente oferece. Pode-se ver várias mudanças, dentre elas a revolução da roda, revolução das sociedades, revolução na organização delas, das sociedades. Ou seja, tudo isso devido à revolução na roda. Então, cada um ali pode acessar a conteúdos que os professores têm, então textos que eles trabalham em sala de aula, e também disponibiliza o Google Drive. Valoriza muito a participação de todos. Nos comentários, por exemplo, que é possível os alunos fazerem na página de cada professor, na sala de aula de cada professor, também enriquece as discussões. Em 2016, o governo do estado fechou uma parceria com o Google para utilizar as ferramentas em sala de aula. São ferramentas de graça, disponíveis para ajudar na dinâmica, na troca de conteúdos. Tudo aquilo que o Google Class ou o Google Sala de Aula oferece. Só que tem um detalhe, para isso funcionar bem, a internet tem que ser rápida. É o caso desta escola 29 de outubro, que funciona dentro da antiga fazenda Noni, no município de Pontão.
A escola tem esse nome em razão da ocupação da fazenda em 29 de outubro de 1985, por mais de 7.000 trabalhadores rurais sem terra. Foi a primeira ocupação realizada no país por famílias organizadas no MST. Só em 1993, a área de 9.300 hectares foi destinada para a reforma agrária. Hoje, a escola funciona em turno integral e recebe alunos do 1º ao 9º ano. Praticamente todos aqui são descendentes das famílias que ocuparam essas terras. Agora os tempos são outros. Estudam aqui 109 alunos e praticamente 80% deles utilizam as ferramentas disponíveis pelo Google. Antes tinha dificuldade que quando eles iam para o laboratório, eles sempre tinham que usar a mesma máquina. E muitas vezes se perdia o trabalho. Hoje não, com o Google, as tarefas ficam salvas, eles conseguem acessar em qualquer computador e conseguem também compartilhar com os colegas. Então, em mais de uma máquina, eles conseguem acessar o mesmo trabalho, a mesma atividade. Aqui a professora aproveita os 5 GB de internet da escola para usar de todos os recursos que a ferramenta oferece. É um trabalho que vem sendo realizado desde o final de 2016. A gente usa ela como meio de pesquisa, não deixando de fora os livros didáticos, certo? O Google ele facilita mais o nosso aprendizado, como em inglês o Google Tradutor a gente usa bastante para destacar as palavras que a gente não sabe. A escola, por fazer isso, é uma boa ação, por trazer a internet para os alunos e ser liberal, não proibir. Este pesquisador da Universidade de Passo Fundo vê com bons olhos a parceria entre o Estado e a empresa Google. São possibilidades que, se bem aplicadas, ajudam em muito na qualidade do ensino em sala de aula, sem contar a redução de custos para as escolas. Começar a trabalhar com os nossos alunos com uma tecnologia que vai acompanhar eles o resto da vida, né? Que são as tecnologias das nuvens, né? De compartilhamento de arquivos, de trabalho colaborativo que essas ferramentas possibilitam. Então, sem dúvida alguma, foi uma decisão acertada, né? E a gente tem muito a ganhar com isso. Mas para isso tudo ser viável, sem dor de cabeça ou frustrações para alunos e professores, a internet precisa ser de qualidade, com Wi-Fi rápido e forte. Em escolas particulares isso não é problema. Mas agora, se tratando do Estado, a coisa muda de figura. Se eu tenho uma escola que atende, vamos botar um número baixo, 200 alunos, e nessa escola chega 2 mega de internet, que é menos do que a maioria de quem está nos escutando agora tem em casa, é óbvio que o serviço não vai funcionar. E às vezes as pessoas dizem, não, esse serviço, seja da Google ou de outra empresa, não funciona. Na verdade não é isso, é a infraestrutura que é inadequada, que é insuficiente para que isso funcione, né? De acordo com a 7ª Coordenadoria Regional de Educação, o acesso à internet nas escolas não tem sido problema. As escolas, especialmente de Passo Fundo, têm este serviço à disposição. Acontece que só agora, mais de 1 ano depois do acordo firmado entre governo e Google, é que o Núcleo de Tecnologia Educacional da 7ª CRE vai começar a dar treinamento para os professores que desejarem utilizar o serviço. E vão usar essas de modelo que já estão funcionando como um exemplo, professora? Citando aqui a escola de Pontão, por exemplo? Com certeza, né? Já tem professores utilizando, né? Então isso serve como até incentivo para as demais escolas, né? A internet está chegando nas escolas. Está chegando, praticamente todas as escolas têm, porque todas nós temos o sistema ISE, né? E embora ela seja em alguns pontos um pouco mais lenta, né? Mas todas as escolas têm internet. A 7ª CRE atende mais de 120 escolas em toda a região. Mas dá para contar nos dedos as que utilizam este serviço. Agora, as que já aplicam a ferramenta notam a diferença no aprendizado. Faz o cadastro do e-mail de todo mundo e depois ensina a mexer. Isso, todos têm e-mail cadastrado. Hoje, 80% dos alunos têm e-mail cadastrado e os maiores vão ajudando os menores a utilizar a ferramenta. Independente de ser escola pública ou privada, este é um serviço que ajuda muito na formação escolar dos alunos. Até porque a geração que está aí escreve com as 2 mãos, como bem disse a professora. Acho bom até para a gente depois verificar se ainda fez. É mais fácil de ver o que você fez, o que você não fez. E além de tudo, a gente usa também para jogos interativos, para aula, vídeos, imagens, pesquisa e tudo isso. É uma ferramenta que veio para ficar. Então. Com certeza, uma ferramenta que veio para ficar e como eles já nasceram com isso, né, a gente tem que aproveitar como escola, educação, é por aí. Nós estamos muito acostumados a ouvir falar sobre educação financeira, controle de gastos, como gerir melhor o nosso orçamento. Agora, você sabe o que é educação fiscal? Bom, a gente recebe
Hoje, aqui no estúdio do Hora da Notícia, o diretor da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis, aqui da UPF, que também é presidente da Academia de Ciências Contábeis do Rio Grande do Sul, professor Eloy Dalla Vecchia. Seja muito bem-vindo, professor, e a gente quer começar já entendendo esse conceito que, de certa maneira, não é tão divulgado, que é o de educação fiscal. O que é educação fiscal? A educação fiscal é um conceito desenvolvido na sociedade de que o cidadão possa entender, compreender e aceitar o papel, a função verdadeira do Estado na sociedade. Tá? O Estado nada mais é do que a sociedade politicamente organizada. O Estado sempre existiu, sempre vai existir, e ele tem um papel social fundamental. O Estado não produz absolutamente nada. Ele retira, e no caso brasileiro, 36% em média, que é a carga tributária falada, da riqueza das pessoas, das famílias, das empresas, e recolhe, são as receitas do Estado. E, através da despesa, ele executa todas as funções, o papel do Estado, que deve ser fiscalizado, transparente, acompanhado, com a participação da sociedade. Então, esse envolvimento entre o cidadão contribuinte e o Estado, arrecadador e prestador de serviço, é que se desenvolve a chamada educação fiscal. Pois é, professor. Agora, quando o Estado não vai bem e faz coisas que não são corretas, é claro que o contribuinte fica chateado nesse contexto. A gente pode citar aí o estado de colapso que está o Rio de Janeiro, outros estados, podemos citar também o Rio Grande do Sul. O contribuinte fica, de certa forma, indignado. Com certeza, a carga tributária é pesada, nem todos pagam, porque aí nós temos o elemento sonegação. Nós temos um elemento também com a aceitação do Estado, que é a desoneração, o incentivo a muitas empresas, talvez por 20, 30 anos, quando deveria ser aquele impulso inicial para que a empresa consiga se estabelecer no mercado. Então, a carga tributária é pesada e a carência muito grande em termos de quantidade e principalmente de qualidade dos serviços públicos. Então, o cidadão se sente, poxa, pagamos tanto e recebemos tão pouco. Então, tem um conceito também, junto com a educação fiscal, que é o chamado a consciência do imposto justo. Quando é que o cidadão sente-se e diz, poxa, eu devo tanto e é justo que pague, né? Por quê? Porque o Estado está retribuindo com os serviços públicos. Então, esse conceito todo exige uma educação lá na escola, com a criança, em todas as escolas, em todos os níveis da sociedade. Está se fazendo alguns programas excelentes na área pública sobre isso, mas é um desenvolvimento da consciência cidadã de que o Estado é necessário, vai existir, é preciso, e ele tem sim uma função social muito importante que só ele pode fazer. Professor, quando se vai fazer uma compra no comércio e não se pede a nota fiscal dessa compra, é meio que estar incentivando aquele empresário a sonegar impostos, certo? Com certeza. A nota fiscal não deveria nem ser solicitada, ela deveria ser já entregue junto com a mercadoria automaticamente. Quer dizer, isto é educação fiscal, porque quanto mais sonegação existe, aqueles que não conseguem, contribuintes que não conseguem sair, driblar a sonegação, acaba pagando mais pelos outros. Se todos pagarem, nós somos a quinta, sexta economia do mundo, e se dela extraímos 30% ou 36% da riqueza, é muito recurso. Dá para fazer bastante coisa. Dá para fazer muita coisa. Professor, rapidamente, só para concluir aqui, existe o programa Nota Fiscal Gaúcha. Eu queria rapidamente a sua opinião, a sua visão sobre esse programa. E há também uma preocupação por parte dos consumidores com relação ao CPF, né? Poxa, eu vou colocar o CPF em todas as minhas contas, as minhas compras, a Receita vai me rastrear. Qual é a explicação técnica para isso? O programa é muito bom, ele é incentivador, apoia várias entidades sociais com esses recursos, com essa atividade, com esse programa. O contribuinte não deve ter medo, porque ele está sendo fiscalizado de tantas outras vertentes, né? Inclusive, a Receita Federal tem hoje um programa chamado Arpia, que, pelo nome da ave, né, está
permanentemente de olho nos movimentos das riquezas dentro da economia, inclusive por redes sociais, comportamentos sociais, Facebook, etc. Tudo é utilizado, né, para que possa ser acompanhado o movimento da riqueza. Ou seja, não é o CPF na hora de Não comprar lá no mercado que vai fazer com que a Receita chame a atenção para suas Todos despesas. os bancos de dados, de cartório, de automóveis, Renavan, agora esse ano é facultativo, mas no próximo ano vai ser obrigatório, indicativo de Renavan, indicativo de registros, cartões de crédito. Então não é só a nota fiscal, eu acho que a educação fiscal já vem por aí, quer dizer, de exigir, sim, a nota fiscal. Que cada um faça a sua que parte, cada um faça os a sua contribuintes parte. e o Perfeito. Estado também. Perfeito. Professor, obrigada. Aprendemos um pouco mais aí sobre educação fiscal. Um bom trabalho. Obrigada. Obrigada. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre os resultados da Emater em diversas áreas nos últimos anos aqui no Estado. Nós já voltamos. Travestis e transexuais já podem incluir o nome social no título de eleitor e no caderno de votação das eleições. A atualização deve ser feita até 9 de maio para poder valer nas eleições de outubro deste ano. Quem perder o prazo só poderá fazer a alteração depois das eleições. Só lembrando que os procedimentos podem ser feitos no cartório ou no posto de atendimento da zona eleitoral. Basta apresentar um documento de identificação com foto. Estão abertas as inscrições para o 3º Seminário Sul-Brasileiro sobre Sustentabilidade da Araucária. A ideia do evento é abordar temas como as cadeias produtivas, conservação e biodiversidade. O seminário acontece de 23 a 25 de maio, aqui no Centro de Eventos da UPF. As inscrições seguem até 23 de maio. Já as inscrições para submeter trabalhos vão até o dia 13 deste mês. Todas as inscrições podem ser feitas pelo site que aparece aí no seu vídeo. Bom, a Emater está apresentando em várias regiões aqui do estado os indicadores do período 2014-2018 nas áreas social, técnica e financeira. Hoje é a vez de Passo Fundo e nós estamos recebendo agora aqui no estúdio o presidente da Emater, Clair Kuhn, que vai falar sobre os resultados dos últimos anos. Presidente, seja muito bem-vindo ao UPF TV. Muito obrigada. O que de fato nós podemos entender no papel da Emater e o que ela representa para o nosso estado, para o produtor que está aí pelo interior? A Emater hoje está presente em 493 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Ela tem um quadro de 2.203 servidores, que estão 1.700 destes diretamente ligados no campo, no interior dos municípios, onde muitas vezes nenhuma outra instituição chega, a Emater chega com o veículo às vezes não passa naquela estrada, na pinguela, o nosso extensionista bota a bota, literalmente, e atravessa a pinguela e acha o agricultor. Aquele agricultor que mais necessita de assistência técnica e social. Por isso que também a Emater, neste período, conseguiu conquistar a filantropia. Provamos, de uma vez por todas, o que é fazer assistência técnica e social no campo. E quem pode fazer, quem tem a capacidade de fazer isso no campo, é realmente a Emater do Rio Grande do Sul e algumas Emateres do Brasil. Mas, em especial, hoje, o atendimento é feito pelos nossos colegas com grande qualidade. Este pequeno agricultor que é assistido com uma ação tecnológica, uma ação direta agronômica e social e ambiental, ele vai ter menos penosidade no seu trabalho, consequentemente ele vai ficar na propriedade, vai ter também mais rentabilidade. E para quem importa isso para o Rio Grande do Sul? As pessoas que vivem nos grandes centros urbanos, Porto Alegre, Esteio, Viamão, enfim, nessas cidades enormes, onde não tem condições de produzir alimentos. Lá é a importância da Emater também, pois nós cuidamos de quem cuida da quantidade e da qualidade dos alimentos que chegam à disposição nos grandes centros urbanos do nosso estado. Por isso a sua fala de que ela não é só importante para o interior, ela é importante para quem está lá no escritório em Porto Alegre, por exemplo. Exatamente. O alimento hoje, se nós pensarmos em agrotóxicos, nós criamos um programa nesta gestão que é o MIP, e ele fez várias unidades de referência em todo o estado,
E uma das ações, por exemplo, na lavoura de soja, que nós tivemos redução de 62%, digo novamente, 62% nestas unidades da aplicação de inseticidas, sem perder um grão de produtividade e produção final. Então isso deve ser para a sociedade gaúcha uma grande qualidade, pois se pormos menos veneno no meio ambiente, ganha a sociedade toda. Bom, presidente, você nos trouxe aqui a questão da filantropia, que foi renovada depois de muito trabalho. Podemos entender ou considerar que esse foi um dos pontos mais importantes dos últimos anos? Olha, quando chegamos na Emater em 2015, um dos grandes desafios que todos os colegas colocaram, o presidente Clair, arrumando a filantropia, consolidando isso, já tens um grande caminho andado. E hoje, com todo o trabalho, toda a equipe, o conjunto das ações políticas do Estado, mas principalmente a ação efetiva do trabalho social realizado de fato no campo, consolidou, digamos assim, a definição do que é assistência social no meio rural e, logicamente, termos esse selo definitivamente. Como é que a Emater conseguiu superar as questões orçamentárias, já que o Estado passa por uma crise já há algum tempo? Olha, buscamos aí ampliar receitas em várias outras atividades, fazendo crédito aos produtores, buscando na unidade de classificação, que muitas pessoas não sabem também que a Emater, ela fica 24 horas por dia no Porto Rio Grande, classificando todos os alimentos que entram de fora do Estado. E também internamente a gente presta serviço às cooperativas, às cerealistas, classificando os alimentos. Por exemplo, o arroz que chega na tua mesa todo dia, tipo 1, tipo 2, quem diz se ele é de qualidade ou não, a maçã de vacaria, todos os produtos agrícolas é a Emater que classifica. Então, renda a mais para a Emater. Mas também fizemos uma gestão e diminuímos aí, através de um plano de desligamento incentivado, diminuiu em torno de 350 colegas no estado todo, mas mantivemos a força de trabalho, atendíamos em 2015 213 mil famílias e hoje estamos atendendo 233 mil famílias, com uma repetição no mínimo 9 vezes em cada família. A questão financeira diretamente, tivemos uma redução de 60 milhões na Emater no início de 2015. Em virtude da grande crise financeira do Estado, dos municípios e do governo federal. Buscamos aí fazer uma redução desde CCs no gabinete do presidente, que foram diminuídos em 60%. Uma economia mensal de 1,1 milhões de reais só no gabinete. E isso a gente passou para todo o quadro funcional da nossa instituição. Pedindo a todos os colegas, economize R$1 por dia e mantenha seu salário em dia. Neste contexto, apresentamos hoje aqui em Passo Fundo uma diminuição de gastos e uma economia de 49 milhões até este período de 2017. Para 2018, imaginamos ter mais uma economia de 8 a 10 milhões, praticamente sanando a diferença dos 60 milhões iniciais. Bom, excelentes os números aqui. Muito obrigada, presidente. Que siga aí o seu roteiro pelo Estado, apresentando esses dados aí da Emater. Muito Certamente obrigada. Vale muito a pena investir na Emater, pois ela dá o retorno para a nossa sociedade gaúcha. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Bom dia, obrigada. Bom, tempo seco e temperatura que começa a subir a partir de amanhã. Essa é a previsão para os próximos dias aqui na região. Previsão de uma quinta-feira com bastante sol em Passo Fundo, sem chuva, mínima de 15 graus, máxima de 24. A sexta-feira também terá predominância do sol e poucas nuvens no decorrer do dia, mínima de 13, máxima de 25 graus. As dúvidas geradas pelo Facebook, a maior rede social do mundo, foi o assunto tratado no programa Estúdio 4 desta semana. O programa que fala como usar as redes sociais com privacidade e segurança tem reprise hoje às 8 da noite e também na sexta-feira às 11 horas da noite. Veja bem que as redes sociais são algo que fazem parte da nossa vida desde sempre, né? Nossa família, escola, trabalho, né? Agora a gente tem as redes sociais digitais que ampliam em muito todas as potencialidades, pontos positivos e negativos das redes sociais passadas, né? Então, estar fora das redes sociais digitais é estar fora de um grande número de relacionamentos, né? Tá no Facebook e tu tá no espaço público. E é difícil ficar fora. Então, tudo que tu cria lá e tu publica lá, em alguma medida é público. Mesmo que tu escolha lá uma restrição de eu vou permitir que X amigos vejam. Se esse teu amigo printar a tua foto, compartilhar o teu conteúdo, aquilo que tu restringiu para ele vai ficar para os amigos dos amigos dele e assim sucessivamente. Então, chegou dessa história de mas eu publiquei na minha rede, mas é na minha rede, é para mim. Não, o que tu colocou ali
entra no domínio público. A grande saída das empresas, ou a grande busca das empresas desses últimos anos, das últimas décadas, são canais de comercialização para os seus produtos. E você ter uma base de quase 2 bilhões de usuários, né? Tentando se consolidar em 2 bilhões de usuários, a gente não vê isso, né? Não é comum. E o Facebook justamente ele se sustenta pelo seu número de usuários, né? Os dados de 2016 mostram que nos Estados Unidos e Canadá, cada usuário ele rendeu para o Facebook cerca de R$50, né? Isso com o câmbio de 2017. Na Europa, cerca de R$15 e nos outros países a média ficou em torno de R$13,50. Então as empresas elas pagam, né, por essa publicidade direcionada, né? Essas foram as informações de hoje. O Hora da Notícia tem 2 reprises à noite, às 7h30 e às 10h30. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30.